Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui estudando a carta encíclica Dominum et Vivificantem. A tradução é aquele que é Senhor e dá a vida. É um documento do Papa João Paulo II sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós estamos aqui no segundo capítulo deste documento, que tem como título o Espírito que convence o mundo quanto ao pecado. E nós estamos aqui em um subtítulo que diz O Testemunho do Dia de Pentecostes. Então nós já estamos aqui há 2 programas estudando sobre esse dia de Pentecostes, sobre aí o primeiro discurso de Pedro, né, quando ele se levanta já em nome desta igreja, ele que foi escolhido por Jesus para ser o chefe que está à frente desta igreja, né, o primeiro Papa. E ele então ele toma aí essa decisão e ele fala em nome desta igreja, né? E ele já fala, ele já prega, ele já ensina, e ele já também convence as pessoas ali na força do Espírito, claro, de que Jesus está vivo. Bem, claro, muitos acreditaram, muitos não, mas enfim, vimos aqui que aqueles que acreditam então estão a caminho da salvação, que vem da redenção de Cristo na cruz. E os que não acreditam permanecem no pecado, então permanecem aí na condenação, na verdade. Os que não acreditam, não aceitam, permanecem na condenação. Então aí aqueles 2 processos de redenção e remissão que nós já explicamos não tem sentido para essas pessoas, não atinge essas pessoas que não acreditam, infelizmente, não é? Bem, então vamos continuar aqui neste convencer do pecado, neste dia de Pentecostes, tudo que está acontecendo, né? O convencer quanto ao pecado, mediante o ministério do anúncio apostólico da Igreja nascente, refere-se, sob o impulso do Espírito derramado no dia de Pentecostes, ao poder redentor de Cristo crucificado e ressuscitado. Assim se verifica a promessa relativa ao Espírito Santo, feita antes da Páscoa. Ele receberá do que é meu, para vô-lo anunciar. Então o Espírito Santo recebe do que é de Jesus. Esse Espírito Santo recebe. E ele vem com toda a força, toda a graça, para anunciar o que recebeu de Jesus através dos apóstolos, através da igreja nascente. Então o Espírito Santo, ele é Deus, ele não é um ser humano. Então ele não tem como falar, como eu estou falando aqui com vocês. Ele não tem essa propriedade de falar aí, que só os humanos têm essa propriedade, sim. Agora, como que ele vai falar das coisas de Jesus? Como que ele recebeu das coisas de Jesus e vai falar agora? Então, o Espírito Santo fala através dos apóstolos. Os apóstolos da igreja nascente, claro, através de todos os discípulos, através daquelas 120 pessoas que estavam ali no cenáculo juntamente com Nossa Senhora. E sobre todos desceu o mesmo Espírito, a mesma graça, a mesma força. Claro, com seus dons maravilhosos, mas desceu sobre todos, ninguém ficou sem o Espírito Santo. E aí está. E quando eles saem, então, cheios desse Espírito, eles já vão testemunhando esse Jesus, a exemplo aí do próprio Pedro. Ele receberá do que é meu, para vô-lo anunciar. Por conseguinte, durante o evento do Pentecostes, quando São Pedro fala do pecado daqueles que não acreditaram e entregaram a uma morte ignominiosa Jesus de Nazaré, então quando acontece isso, ele dá testemunho da vitória sobre o pecado. Uma vitória que se consumou, em certo sentido, mediante o maior pecado que o homem podia cometer: a morte de Jesus, Filho de Deus, consubstancial ao Pai. Jesus, Filho de Deus, consubstancial ao Pai. O que quer dizer consubstancial ao Pai? Da mesma substância do Pai. Então o Pai é divino, o Filho também é divino. Então Jesus Cristo, ele tem
duas naturezas nele. Eu e você, nós só temos a natureza do ser humano, a natureza humana. Este Filho de Deus, enquanto ele era só Deus, ele tinha a natureza divina. Quando ele se encarna, ele adquire também a natureza humana. Então, quando ele morre na cruz, ele morre como Deus e como homem. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, morto na cruz, é verdadeiro Deus, 100% Deus e 100% homem. Então, veja que o nosso Deus morre na cruz? Sim, o nosso Deus morre na cruz. É isso que é loucura. Loucura para os pagãos e heresia para os judeus. Os judeus não aceitam nós dizermos isso, mas é a pura verdade. Eu não tenho outro modo de dizer isso a vocês. A Igreja Católica não tem outro modo de ensinar isso. Não tem, é a pura verdade, é a pura realidade. Então veja, o Papa coloca aqui, consubstancial ao Pai, esse Filho de Deus, então, se encarnou, recebeu o nome de Jesus. Então ele morre na cruz. Então esse é o maior pecado que o ser humano poderia ter feito. Então quem não aceita Jesus está também sob o domínio deste pecado, de não acreditar naquele que foi enviado. Este é o maior pecado. Então essa pessoa que não acredita já está condenada, não é? De modo análogo, pois, como a morte do Filho de Deus vence a morte humana, eros mors tua o mors, ó morte, eu hei de ser a tua morte. Então, dessa mesma forma, assim o pecado de ter crucificado o Filho de Deus vence o pecado humano. Entende? Então, olha, o pecado de ter crucificado o Filho de Deus vence o pecado humano. Por quê? Vamos ver. Vence aquele pecado que se consumou em Jerusalém, na Sexta-feira Santa, como também cada pecado do homem. Com efeito, ao maior pecado da parte do homem corresponde, no coração do Redentor, a oblação do supremo amor, que supera o mal de todos os pecados dos homens. Com base nesta certeza, a Igreja na liturgia romana não hesita em repetir todos os anos, durante a vigília pascal, ó feliz culpa, no anúncio da redenção que o diácono faz com o canto do Exulta-te. Então, se esse pecado de matarmos o Filho de Deus, ele é o maior de todos os pecados que o ser humano pode fazer. Quando Jesus morre na cruz, ele supera esse pecado que nós cometemos contra ele, contra o Pai, contra o Espírito. Ele supera. Por quê? Por causa da sua oblação. O que é a oblação? Sua entrega, sua oferta de entregar todo o seu corpo. Então, esta oblação supera qualquer pecado, qualquer um, mesmo esse pecado de matarmos o Filho de Deus. Porque o ato de amor de Jesus, ele é supremo. Ninguém atinge esse ato. Ninguém supera isso. Ninguém se iguala a isso. Nem se igualar não se iguala, imagine superar. Então é um ato perfeito de Cristo. É um ato sublime, por isso que Deus morre na cruz. É um ato sublime que supera em muito todos os pecados do ser humano. Então, por isso que nenhum pecado não vai ter perdão. Todos eles têm perdão. Se a pessoa buscar, claro, acreditar, enfim, confiar em Deus e buscar esse perdão. Evidentemente que vai encontrar perdão para os seus pecados, sim. Porque o maior pecado de matar a Deus já foi perdoado por Jesus Cristo. Todos os outros também serão. Por isso que durante a vigília pascal nós cantamos ó feliz culpa. Quer dizer, então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Existe alguma culpa que nos faça feliz? Não, nenhuma. Nenhuma culpa, quer dizer, o que é culpa? Nenhuma ofensa, nenhum pecado que nós fazemos, ele é feliz. Nada, nenhum é. Todos são pecados maus, horríveis. Então, como que a liturgia diz ó feliz culpa?
Então, ela diz esse ó feliz culpa, comparando no caso aí, né? Comparando o pecado do ser humano, né, de ofender Deus, mas que esse Deus, nesse amor infinito, ele se encarna e vem e se oferece por nós. Então, quer dizer, o ato desse Redentor, o ato desse Salvador, o ato desse Libertador crucificado, quer dizer, pregado na cruz, é tão grande que se não fosse a culpa do pecado original, nós não conheceríamos esse Redentor maravilhoso dessa forma. Não conheceríamos. Então por isso que a liturgia fala, ó feliz culpa. Por quê? Porque se o homem não tivesse pecado lá, né, no caso Adão e Eva, e contraído o pecado original, então nós não precisaríamos de salvação, se não tivesse acontecido aquele deslize de Adão e Eva, né? Então nós não conheceríamos, não teria porquê o Filho de Deus se encarnar, etc., e morrer na cruz, né? Não teria sentido isso daí, não existiria, não teria motivo para isso. Então nós não conheceríamos um Redentor tão cheio de amor, de compaixão, de misericórdia por todas as pessoas. Não conheceríamos dessa forma. Poderíamos conhecer de outra forma, mas não desta. De chegar ao ponto de se entregar toda a dor, toda a humilhação, dessa forma aí que nunca ninguém imaginou isso. Então, quer dizer, uma pessoa chegar ao extremo de se entregar com toda a dor que ele sentiu. Então, por isso que a liturgia pascal, então, chama de feliz culpa. Porque se não fosse essa culpa, nós não conheceríamos tão maravilhoso o Redentor. Então, por isso que ela chama de feliz culpa. Entendeu isso? Nenhuma culpa é feliz, mas esta eles chamam de feliz culpa por causa do que Jesus fez, do que Deus fez, da prova de amor. Entende? Então, por isso que se coloca esse adjetivo aí nessa culpa do pecado original, que é horrível, né? Porque nos leva à morte. Então, coloca feliz porque ele fez tudo o que fez e superou tudo isso por amor, por misericórdia. Ninguém pode, todavia, a partir agora do parágrafo 32, ninguém pode, todavia, convencer o mundo, o homem e a consciência humana quanto a esta verdade inefável. Ninguém pode convencer o ser humano. Eu não posso convencer você. Você não pode me convencer. Ninguém pode me convencer, a não ser ele mesmo, o Espírito da verdade. Então o que o Papa São João Paulo está falando aqui para nós? Que ninguém tem esse poder de convencimento. Somente o Espírito Santo tem esse poder de convencimento porque ele recebeu de Jesus Cristo toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito que perscruta as profundezas de Deus. O que é perscrutar? Quer dizer, ele está dentro de Deus, ele está no íntimo de Deus. Ele é o Espírito Santo que une o Pai com o Filho. Não tem maior intimidade com o Pai e com o Filho do que o Espírito Santo. Não tem, não existe isso. Então, por isso ele perscruta, quer dizer, ele está dentro do Pai, dentro do Filho, né, formando um único Deus. Então, só esse Espírito Santo conhece a verdade de Deus. Só ele conhece a plena verdade. Então, só ele tem o poder de nos convencer quanto a esta verdade. Olha que coisa bonita, né? Diante do mistério do pecado, é preciso perscrutar as profundezas de Deus até onde for possível. Então você perscrutar, eu perscrutar, quer dizer, entrarmos no mundo divino, gente, não é? Sairmos do mundo do pecado, da maldade, da corrupção, dos ciúmes, da inveja, da raiva, do ódio. Sair deste mundo e entrar em Deus. Vamos lá adorar o Santíssimo e vamos entrar em Deus. Não é? Não é para adorar o Santíssimo lá e ficar pensando na vida, ficar pensando no que vai fazer. Você vai sair de lá, vai para o shopping.
ou vai para o supermercado. Não, não é para isso. É ir lá perscrutar Deus. Convidar o Espírito Santo para que venha revelando para você tudo o que você precisa saber quanto à verdade de Deus. Que Ele venha convencendo você. Peça isso na adoração santíssima, peça. Fale, vem Espírito Santo me convencer. Aproveite esse momento que eu vou ficar aqui, seja 5, 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, não sei. Venha Espírito Santo, venha me convencendo a respeito do pecado. Peça ao Espírito Santo, não é? Não basta perscrutar a consciência humana como mistério íntimo do homem. Não basta apenas isso. É imprescindível penetrar no mistério íntimo de Deus, naquelas profundezas de Deus que se resumem na síntese ao Pai, no Filho, por meio do Espírito Santo. Então essa é uma síntese, né? Eu vou ao Pai no Filho, por meio do Espírito Santo. Veja, é uma síntese que você deve usar. Você deve rezar ao Pai em nome de Jesus na força do Espírito, na graça do Espírito. É exatamente o Espírito Santo quem as perscruta e nelas vai buscar a resposta de Deus para o pecado do homem. Com essa resposta, encerra-se o processo de convencer quanto ao pecado, como o acontecimento do Pentecostes põe em evidência. Convencendo o mundo do pecado do Gólgota. O Gólgota, então, é lá, né, ali onde Jesus foi crucificado. É o crânio, né, como eles chamavam, né, o crânio. Convencendo o mundo do pecado do Gólgota, da morte do Cordeiro inocente, como aconteceu no dia de Pentecostes, o Espírito... Então, o que aconteceu no dia de Pentecostes não foi a morte, né? Foi o convencimento. Né? Vamos entender aqui a frase. Vou ler novamente. Convencendo o mundo do pecado do Gólgota, da morte do Cordeiro inocente, como aconteceu no dia de Pentecostes. Então, o que aconteceu no dia de Pentecostes? O convencimento quanto ao pecado. Então, o Espírito Santo convence também de todos os pecados cometidos, em qualquer parte, em qualquer lugar, em qualquer momento, na história do homem. Ele, com efeito, fez ver a sua conexão com a cruz de Cristo. O convencer é a demonstração do mal do pecado, de qualquer pecado, em relação à cruz de Cristo. Bem, claro, todo pecado que nós cometemos é contra a cruz de Cristo. Não tem dúvida. Por quê? Porque se eu peco, eu estou indo contra Jesus. E se eu estou indo contra Jesus, eu estou indo contra a sua prova de amor maior, que foi se entregar na cruz. Então, todo pecado que eu cometo, fatalmente, decididamente, eu peco contra a cruz de Cristo. Não tem outro jeito, não tem outra alternativa. Não tem outro modo de dizer isso a você. Então o Papa é bem claro aqui, não é? O convencer, então, é a demonstração do mal do pecado, de qualquer pecado, em relação à cruz de Cristo. O pecado, quando mostrado com esta relação, é reconhecido em toda a dimensão do mal que lhe é própria. Então, cada pecado que eu cometo, ele vem do reino do mal. Então vamos explicar um pouquinho. O reino do mal é o reino instituído por Satanás. É um reino imenso. É um reino muito, 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 muito grande. Claro que não é maior do que o céu, do que o reino celeste, claro que não. Claro que não é, mas estou dizendo, é muito grande. E tudo que é gerado neste mundo do mal, então ele vem, ele sai de lá, ele sai do íntimo, né? do coração desse reino do mal. Ele é fabricado lá, todo o pecado é fabricado e vem para atingir o ser humano. Então, o objetivo de todo o pecado que é lançado no reino do mal, ele vem para atingir o ser humano. E ele é contra a cruz de Cristo. Todo e qualquer pecado é contra a cruz de Cristo. Isso não tem como não dizer isso a você. Então, o pecado, quando mostrado com essa relação, é reconhecido em toda a dimensão do mal que lhe é própria.
como mysterium iniquitatis, o mistério da iniquidade, que em si mesmo contém e esconde o homem. Não, perdão. Que em si mesmo contém e esconde. Esconde o quê? O pecado. Contém o quê? O pecado, que é contra a cruz de Cristo. O homem não conhece esta dimensão. Não a pode conhecer absolutamente, separando-a da cruz de Cristo. Quer dizer, se eu separar essa dimensão da cruz de Cristo, eu não conheço o pecado. Entende? Por isso que muita gente fala para você. Você vai falar sobre pecado e fala, mas o que é pecado? Eu nem cometo pecado, eu nem sei o que é pecar. Por quê? Porque ela não tem a revelação, ela não tem o convencimento do Espírito Santo quanto à cruz de Cristo. Então, na verdade, muito pecado que ela comete, ela sabe que está errado muitas vezes sabe, muitas vezes não sabe, porque ela não está convencida pelo Espírito e não sabe fazer essa conexão de que todo pecado ele atinge a cruz de Cristo. Todo pecado atinge a cruz de Cristo. Então, e a cruz de Cristo vem para vencer todo pecado que chega até ele. Veja, na cruz de Cristo, todos os nossos pecados chegaram lá. Estão pregados. Então, na cruz de Cristo, em Jesus Cristo, estão pregados todos os nossos pecados. Então, os nossos pecados chegaram até Cristo? Chegaram. Chegaram até a cruz dele? Chegaram. Chegaram até o sangue dele? Chegaram. Entende isso? Só que o sacrifício de Cristo, que recebeu todo o seu pecado na própria carne, o sacrifício dele supera todo esse pecado. É maior do que todo esse pecado. Então, a pessoa que não tem esse entendimento separa o pecado da cruz de Cristo. Por isso, não pode ser convencido quanto a ela, senão pelo Espírito Santo. Espírito da verdade, mas também consolador. Não tem outro jeito. Só o Espírito pode convencer uma pessoa. Eu não posso convencer ninguém, o Papa não pode convencer ninguém. Ninguém pode convencer ninguém. Só o Espírito Santo consegue fazer isso, meu irmão, minha irmã. Agora, ele usa de você e usa de mim. Como já disse. Ele vai usar nossa boca, nosso olhar, nosso coração. Ele vai usar tudo isso. O pecado, de fato, mostrado em relação à cruz de Cristo, é identificado simultaneamente na plena dimensão do mistério da piedade, como foi indicado na exortação apostólica pós-sinodal Reconciliato et Penitentiae. O homem também não conhece de maneira nenhuma esta dimensão do pecado fora da cruz de Cristo. E também não pode ser dela convencido, senão pelo Espírito Santo, por aquele que perscruta as profundezas de Deus. Então o homem, o ser humano, não conhece essa dimensão do pecado se ele não for levado ao entendimento da cruz de Cristo. A partir do momento que o homem é levado a esse entendimento, o que aconteceu com Jesus, por que ele morreu na cruz, aí ele consegue chegar ao entendimento do pecado. Mas sem isso, não consegue. Vai ficar nas trevas, vai ficar no engano, infelizmente. Então vamos pedir, querido irmão, querida irmã, Nossa Senhora, que reze por nós, para que nós consigamos fazer todo dia, essa analogia, essa comparação, esse seguir esse caminho, seguir por esse caminho, de nunca afastar os nossos olhos da cruz de Cristo. Porque se eu, Luiz Carlos, se eu afastar os meus olhos da cruz de Cristo, eu já caio em pecado. Porque eu sou muito fraco, sou muito pecador. Igual você. Não somos diferentes. Eu não sou super-homem e você também não é. Então, todos precisamos estar constantemente olhando para a cruz de Cristo. Senão nós vamos cair em pecado. Então peçamos a Nossa Senhora que reze por nós, para que nós sejamos homens e mulheres perseverantes neste olhar, que nunca percamos esse olhar, que ele nunca saia de nós esse olhar da cruz de Cristo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Cantata FM 104,5, a frequência do amor de Deus, e nós estamos só começando, ok? Até mais.